Não, o Richthofen fui eu que participei. Você participou? É. Que do caralho. Você que chegou na cena do crime. É, eu fui fazer lá. Entende? Você que fez as fotos da Marisa, não sei o quê. É, tudo. é. Lá na Zacaria de Góis, você até o nome Zacarias da de rua. Góis, Rua exato. Zacaria de Tudo Góis. arrebentado. Você sabe que eu morava ali no Campo Belo, eu passava nessa rua toda hora, eu lembrava, toda hora que eu entrava nessa E rua, eu você lembrava. chegando, você vai desde o portão, já vai pesquisando. Aí depende um pouco da forma de trabalho Tá. de cada perito, porque a gente tem uma Como é que conta aí? academia. Conta esse dia pra eu gente achei que aí. tinha alguma regra. Vamos deixar ele Não, contar não. esse dia pra Não, nós aí. Quer ver? Ó, que assim, deixa eu falar algumas. Perfeito. Existe, vamos dizer, fórmulas de busca, tá? Tá. Você pega assim, vamos dizer, de uma forma geral, né? Ou você divide a tua área em quadrantes, Perfeito. né? E você começa a fazer as varreduras por quadrante, Perfeito. tá? Existe a fórmula de espiral. Então, Certo. você imagina uma espiral Você vai e vai pela fazendo a tua borda. busca, tá? Eu não gosto, nenhuma das duas. Entendi. Porque vamos supor o seguinte, eu sou chamado por um homicídio. Aí eu perco um tempo fazendo por quadrante ou de fórmula de espiral. Eu chego lá no centro da espiral onde está a vítima, vou coletando ponta de cigarro, não sei o que, tudo que eu acho que é do homicídio. Tá. Aí eu chego lá no centro, é suicídio. Caralho, Perdeu um tempão. Perdeu um puta Tem tempo. coletei um monte de coisa que não vai prestar pra nada. Guardou no Guardei, saquinho. É um crime que não Entende? vai Aí tá arquivar. tudo fotografado, não sei o que. Uma Gastou- despesa. Perdi tempo. Tempo e dinheiro. É. Então, normalmente, você pega num ambiente grande. Como é que foi esse dia aí? Então, eu costumo fazer uma varredura. Então, dou uma olhada, né, geral, tá? Para ver vamos dizer, o tamanho do abacaxi que eu vou ter pela frente, Certo. né? Você lembra exatamente o Lembro. dia da... Como é que foi esse dia da Richthofen? Se você Então, puder retratar, seria interessante, porque é um crime que a rapaziada... Todo mundo meio que sabe. Não, assim. virou nacional, né? O que acontece? Chegamos lá às 7h30 da manhã, já tinha a imprensa na porta, tá? Então, eu achei que até ao meio-dia a gente estaria terminando, né? E entrei, Deu a sua minha olhadinha. olhada, a equipe já estava trabalhando a noite inteira sem parar. Ah, já tinha gente lá. Não, nossa equipe. É, porque já era homicídio. Não nesse negócio. Não, em outras entendi. coisas. Já tava Já só tinha o caco feito, já. já estava Cansado, pô. É. Então, é claro, você está cansado, mas Lógico. na hora que você chega, dá aquela adrenalina, né, Perfeito. nesse tipo de local. Então, eu falo o seguinte, eu tive, embora tivesse os telefones celulares, o celular realmente era feito para falar, Aham, né, não era para... Na época, Nessa época era só áudio, era BCP. Na época era. Era BCP. Na época era isso mesmo. E as baterias não tinham a durabilidade que tem hoje. Que também não melhorou que muito. também não melhorou muita coisa. Não, mas é que o mas tá uso... maiorzinho. É que o uso hoje é grande. Se você usar... Se você só falar no celular... Vixe, dura 2 dias. Acho que mais. É, Desliga a internet, Verdade, não sei o que, verdade. desliga tudo, deixa só o Verdade. telefone. Dura mais. Você vai ó. ficar uns Dá 3, 10, 4 que ninguém dias. mais fala no telefone, mas vamos. Então, aí o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz de perícia, eu periciei o banheiro, o do lavabo, na sala. O pessoal a noite inteira trabalhando na rua. Ninguém vai ter que precisar fazer nada. Entendeu? Uhum. Então, eu, pelo menos, eu chegar de manhã, né, sai da frente. Então, assim, ó, banheiro aqui, ó, pessoal, quem precisar, Depois, esse né? banheiro. Aí peguei um telefone, periciei o telefone. Ó, pessoal, se alguém precisar fazer alguma Já tá ligação, aqui o telefone. é esse telefone aqui que tá aqui, não vai usar outro, Perfeito. né? Que é para ter o que a gente precisava, comunicação e necessidades E um fisiológicas. cagadouro. Um cagadouro bonito. É. E aí comecei, eu fazia muitas anotações, até porque na época a máquina era analógica, Tá. né? Era filme. Tinha que revelar. Né? tinha- Só os primitivos é que conhecem esse tipo de tecnologia. eu sou Pregador. Eu sou primitivo. Pregador. Né? Eu Então- conheço. Sala escura. Então, a utilização das fotos eram muito mais reduzidas do que hoje. Né? Lá fez 120, Você 150 não podia fotos. sair queimando o filme, né? E você não sabe o que você tirou.
Você não sabe exatamente. Você vai receber as Tu não fotos. confere, né? Não dá pra Não, você conferir. bateu, vira lá o crack. Você vai receber Só a foto quando depois de revela. 2 meses. 2 Caralho. meses? É, porque a revelação era central do estado inteiro. Puta que Tá, o pariu. laboratório. Olha o tempo. 2 meses pra ter É, as fotos. É. Caralho, salada. 2 Que meses. pariu. E os caras trabalhavam pra caramba. Mesmo assim. Mesmo assim. Então, hoje, se foi, na época foi 120, 150 fotos. Hoje, eu acredito que teria sido no mínimo 1.000. Uhum. Digital. É, e né, e já digital. tá em 1 hora, já tá lá no arquivo, né? Já sobe no arquivo. Chegou na base e 5 minutos já tá É, no... Já tá na nuvem, Né? pronto. Entende? Hoje é fácil. E depois outra, você quer ver alguma coisa, você amplia. Eu quero ver um detalhe. Sim, sim. É. É claro. Ali você vamos ampliar, pega a Lupa, lupa. isso mesmo. Entende? Mas vamos lá. Quando você chegou nessa cena do crime, você... Você liberou o banheiro, liberou o telefone. E foi lá para ver O No quarto. Brasil a gente tem o hábito que a vítima tem que ser liberada em até 24 horas. É o hábito ou é a lei? Não, é o hábito, É o hábito, tá. entende? Tá. Se você pensar, você gosta de citar os Estados Unidos, Sim. celebridade, o Michael Jackson, ficou só 30 dias para ser liberado para a família. Caralho. E ninguém deu um pio pressionando essa liberação. 30 Puta dias. 30 que dias. Pariu, 30, não sabia disso. 30 dias. Eu não sabia que era por uma liberação de polícia, eu não sabia. Então, mas lá o que acontece? Eles ficam com o corpo em geladeira o tempo que precisar. Até o cara falar, ó, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, então vamos refazer o exame. Vamos, tá lá o cara esperando. Entendi. E não, aqui entrou num dia... Exuma, que exuma, né? Você que tem muita exumação. porque Exuma. falou, mas entra num dia e enterra no outro. Exuma lá, mas porque... exumação é um absurdo. Eu acho Entende? absurdo. Só algumas coisas é que dá para ser observada com exumação. Não, às vezes eles pegam exumação pra fazer DNA, né? Sim. Arranca um, Tem muito isso. Não, Ah, esse então, cara é meu um pai. fio de cabelo. Meu pai, exuma lá porque tem que fazer o DNA do cara. Absurdo. Tem algumas coisas. Hoje, vamos dizer, por morte violenta, a grande maioria das vítimas já se coleta algum material Na hora ali, né? para ser feito DNA. exame de DNA. Né? Se precisar, já está lá. Pode... Precaução. Por precaução. E aí você segura isso aí alguns meses. Não deu nada, acaba sendo descartado. Se existe alguma coisa a mais, então isso aí fica guardado mais tempo, Tá. né? Mas aí, vamos dizer aqui que eu fui pro quarto lá do casal. Aham. Você tem o Manfred de Marisa, um deitado, a gente chama de decúbito dorsal, né? Ou seja, com as costas pro colchão, Sim, né? barriga pra cima. barriga para cima, vulgo barriga para cima. Vulgo barriga pra cima. Né? E então ele com uma toalha no rosto e ela com um saco plástico de lixo no rosto, Caralho. né? Então o que era ali ela com saco plástico, ela levou tanta pancada que ficou assim, a cara dela acabou ficando meio disforme, meio assustadora. E a pancada que seria o Christian deu na Marísia, bateu muito na cabeça dela, então começou a espirrar sangue com massa cefálica na parede, sabe? Puta que pariu. Então, e no cabelo dela ficava aquela pasta embranhada. Então, assim, realmente uma cena, assim, Dantesca. no mínimo. Bárbara. Assim... Deus o absurdo. livre agora. Então, aí você já dá um lance desse, doutor, você já fala, isso aqui não é um crime comum. Então, Né? então, mas a gente... Vai ter chegou a- massa encefálica na cabeça Não, não mas, é normal. não, mas a gente já começou pelo seguinte, o instrumento utilizado já não é padrão. Que foi a barra de ferro. Barra de Mas foi ferro. umas barras, né? A gente fala que a gente, inicialmente, eu sei que é um objeto contundente, que dá pancada, pode ser um bastão, uma barra, alguma Pedaço de coisa, madeira. pedaço de madeira, então seria um objeto contundente que causou aquele tipo de lesão. O normal seria uma arma de fogo, se não fosse uma arma de fogo, uma faca, mas um bastão ou um taco dentro de casa, sabe? Não tem sentido, porque quem que tem um instrumento desses em casa? Então, levar um instrumento desse para cometer esse tipo de crime já é muito fora do padrão.
Se é numa briga na rua, o cara pegou um pedaço de pau ali da obra, pá, uma pedra, tudo bem. Agora, dentro de casa, é bastante estranho. E aí houve também a cabeça da Marisa, voltando um pouquinho, estava completamente estraçalhada, né? E para ela parar com os sons que quando se entra num coma profundo, ou uma morte cerebral, ou um coma assim profundo pré-morte, você vai morrer daqui. O que acontece? O diafragma é um movimento involuntário. Sim. Né? A gente não fica pensando, vamos respirar. Né? Senão eu já estava morto faz tempo. Eu também. Né? Eu também. O carioca em 2 dias, porque ele pensa em tanta coisa. E então o que acontece? A pessoa de barriga para cima, nessa situação de coma profundo ou morte cerebral, existe aqui a base da língua, que a gente chama de glote. Existe o relaxamento da glote. Tá. Então, tem a passagem lá do ar, com a glote relaxada, ela vai quase que encostar. Ela continua respirando. E o cara continua respirando. E quando o ar passa, meio forçando aqui no meio dessa glote relaxada, é como se fosse um ronco, um barulho. O cara respirando. Né? Então, eles tentaram abafar esse som. Ah, entendi. Então, no Manfred, ele tocou uma toalha e depois jogou água na toalha para... Tipo, afogar, né? Causar uma asfixia. E na Marisa pegaram uma... Não, antes do saco, eles pegaram uma toalha e socaram na boca dela. Pra parar o ronco. Gente, que barbaridade. Barbaridade. Eu já tô até mal. Barbaridade. Então... Que ruindade, mano. Aí a Marisa com a cabeça dela totalmente fragmentada. E o Manfred levou uma pancada. Pra você ter uma ideia assim da pancada da violência, ela quebrou na vertical aqui atrás, pela pancada. E por reflexo da pancada tão violenta, ela trincou o crânio na horizontal. Caralho. Tá, então você vê assim a violência. O ódio, né? O ódio. A violência que foi empregada nesse crime. Assim, um crime assim de... extrema violência. É muito louco isso, né? E foi público. Mas vem cá, aí vocês olharam essa situação lá e falaram, bicho, como é que é a carinha, né? A carinha que deve ser foda. Não dava a pessoa, ela mesmo tem merda aí, né? Não, tipo... mas você tem assim, ó, morto para pancadas, né? Por lesões contundentes. Tá. Tem que ter pelo menos 2 pessoas. Porque não vai bater no Manfred, a Marisa acorda, vê, eu já estou esperando você. Perfeito, perfeito. Né? 2 Foi pessoas. Um ataque simultâneo. Exatamente. 2 então pessoas, tem que ser 2. Pelo menos 2. Ataque Pelo simultâneo. menos, tem que ser 2. Mas a polícia foi foda nesse crime aí. Tá? Foi. A polícia foi muito... A polícia que matou a polícia charada, é foda, velho. Aí você olha o que a gente chama assim, o modus operandi, ou a forma de fazer alguma coisa, de operação. Eu não gosto de falar em termos de trabalho, porque não é bem um trabalho, né? Mas a forma o procedimento de um latrocida, tá, era completamente diferente do que se encontrava no local. Não teve arrombamento. Não teve arrombamento, o tipo de vasculha. Né? Não roubaram nada de valor, né? Não, roubaram. Roubaram, o cara comprou moto. Entende? Eles roubaram? Então tinha um armário com fundo falso. Que tinha grana, então joias. Eu não sabia que tinha roubado. O cara vinha comprou Kawasaki zero, comprou moto. Não, mas aí, caralho, né? E as joias, bijuterias que estavam numa cômoda foram jogadas no chão. Porque eles sabiam. Então eles queriam disfarçar. Eles falavam, o que um ladrão faria? Ele ia ter joias no chão. Mas jogaram as bijuterias, não a joia. Mas jogaram as bijuterias. Por quê? Porque a tia tava junto, sabia. Sabia que era joia e que era bijuteria. Lógico. Então aí eles tentaram simular um latrocínio, mas de uma forma muito ridícula, mal feita. Tá? É tipo assim, qual é o ladrão que vai deixar um revólver, que é uma ferramenta de trabalho, num crime?
Se eles chegam a assaltar a guardinha na rua para pegar a arma, Se ele for ele vai deixar. Se ele for um pouquinho inteligente, nenhum Como é ladrão. que eles foram... Qual foi o pulo do gato da polícia em relação a eles? Qual foi o ponto que a polícia desvendou? Você lembra o ponto? Então, mas começa por aí, ó. Pelo menos 2 pessoas. Deixar as bijuterias. As bijuterias. Então, a simulação que Do eles latrocínio. fizeram para localizar aquele fundo falso, a pessoa era da casa. Uhum. Entende? E para entrar do jeito que E eles pra- entraram... Não, mas entrar, porque o que acontece? Aí o pessoal entra na casa, não tinha problema, porque a porta não estava trancada. Mas os muros, você não consegue entrar num muro de, sei lá, 2, 3 metros e não encostar o pé Na parede. na parede. Não. Ou de um lado de dentro ou do lado do vizinho. Só se for um gigante, né? Né? E não tinha nenhum Não indício tinha de escalada. Uhum. Né? Então Então, você teve que fazer toda essa varredura, é? então, aí o que acontece? Quem fez essas varreduras foi um outro perito. Uhum. Porque o que acontece? Eu entrei lá às 7h30 da manhã, cheguei às 5 da tarde, eu falei pro pessoal, olha, eu não aguento mais. Porra, quase, Tá, quase 12 horas não, trabalhando. mas eu tinha mais, E mais da noite. mais da noite. Né, então? Né? Eu disse, olha, eu não aguento, vai começar a passar coisa, eu não terminei, né? Eu preciso, vamos lacrar a casa e volto amanhã, não tem problema. Aí eles queriam terminar. Então eu fiz toda a parte interna da casa, tá? Para não dar, vamos dizer, 2 pessoas periciando, ele não saberia até onde que eu fiz a parte interna. Então eu fiz toda a parte interna da casa, e esse perito foi e fez a parte externa, né? Por quê? Eu já estava com autorização, os telefones da casa já estavam grampeados. Então eu ia liberar a casa para a Suzane para ver se havia algum contato com alguém via telefone. Caralho, entendi. Entendeu? Tanto é que acho que ela, se não me engano, ela ligou pro Daniel. Primeira coisa que se fala, ó, cuida que o telefone pode estar grampeado. Ah, já falou. Já falou assim, de cara. Né? Então, quer dizer... Porra. Já se entregou. já se entregou. Pressiona a belezura que ela aí- vai soltar. Aí, enquanto eu estava fazendo a perícia, tava o Daniel com a Suzane lá na delegacia. E onde é que vocês estavam? Ah, nós estávamos num No motel. motel, foi o que né? ela falou, Aí ele, com a prova, que eles estavam no motel, ele pediu nota fiscal do motel. Então, Pra quê? Já tá estranho. Não, tá a gente- querendo justificar demais, né? aí a gente brincava, né? A nota fiscal 001, porque ninguém vai para motel e pede nota fiscal. ninguém. Né? Pra quê, É. né? Você sai meio escondido, né? Então a gente já brincava nessa situação. Você já viu que foi uma coisa já, né? Que o cara pensou, vou ter que ter a nota. vai pra que, me né? livrar. Meu álibi. Meu álibi, exatamente. Aí, Só faltou ele tirar uma foto. A Suzane falou que ela não chegou a entrar propriamente na casa, ela entrou, viu o escritório bagunçado e saiu. Né? E aí ela fala de uma pasta que estava no escritório, que estava cortada, e que lá o pai dela teria uma reserva, né? Eu brinco, né? Todo mundo tem uma pastinha dessa em casa, com $7 mil, 5 mil euros, Bobagem. 10 mil reais, todo 3 mundo tem, né? diamante, Não, que casa que tem isso? Né? Queria saber. Né? É a casa dela. Né? Aí ela fala que essa pasta estava cortada. Aí o diretor me ligou, pediu para eu ver essa pasta, e eu achei a pasta. Só que a parte do corte estava para o chão. Então seria impossível ela ter visto Que estava essa cortada. pasta era cortada. Ela já Tá? sabia. Então ela já sabia. Lógico. Porque ela falou que não entrou e não mexeu em nada. Aí foi no teu relatório. Aí depois, quando eu levantei a Que pasta, fudida. também não deu para ver o corte. Tá. Eu tive que apertar as laterais da pasta, aí o couro dobrou, aí que eu vi o corte. Já sabia, já conhecia. pô. Então, ela Foram se entregando. exatamente. Então, Sim. cada coisa que eles faziam, cada coisa que eles falavam, colocavam eles na cena do crime. Perfeito. Eles tentavam Entende? limpar a barra, mas Então, é o que eu falo assim, o salame entrava cada vez mais. eu falo assim, se eles tivessem entrado, dessem 1, 2 tiros em cada um, Ia ser melhor, e saíssem, não mexessem em nada, ia ser mais complicado. mais difícil. Entendeu? Ainda mais porque se vê, na época se comentava
que é o... Da Dersa, que ele era engenheiro da Dersa, e que talvez a obra fosse superfaturada. Tinha caía Essa suspeita. Tinha esse indício aí, vamos dizer assim. É brabo, hein, velho? E foi um crime, acho que um dos maiores de repercussão, assim, no Brasil, né? Acho que do mundo, né? Do mundo? É mesmo. Esse aí foi um crime de repercussão mundial. Até porque você tem o seguinte, o Manfred era sobrinho ou neto do Barão von Richthofen, que todo mundo conhece, o cara da Primeira Guerra Mundial, o Barão Vermelho. Olha isso, cara. Entende? Ele é famosíssimo Barão Vermelho. Ele é sobrinho neto do Barão Vermelho. Então, numa sala lá no escritório, tinha a árvore genealógica da família. Então, era uma pessoa da nobreza. Né? Tanto é que, quando eu estava lá, veio a filha do cônsul da Alemanha. Não, eles eram famosíssimos, assim. Foi lá na casa, a filha do cônsul, para perguntar o que tinha acontecido. Entende? Para se ver assim a repercussão e a importância deles dentro da comunidade alemã, de uma parte da sociedade, né? É louco isso. Não eram pessoas que eu digo, não eram pessoas ricas, mas eram pessoas que tinham uma boa condição de vida. Boa, bem boa, viu? Não, bem boa. Sim, não era grana. Não é. Era um milionário. Não. Ele tinha uma boa casa. Entende? Classe média alta. Classe média alta. Tanto é que ele tinha um carro que ele usava normalmente, e o segundo carro dele para escapar do rodízio era um golzinho velho. Né? Não precisava ter outro carrão. Não era um cara que, olha, quando não ostentava. Quando eu vou no meu rodízio, eu uso a minha Mercedes. Quando eu uso o meu Jaguar. Entende? Não, ele tinha um carro legal e tinha um golzinho. Nesse crime aí, cara, assim. Mas quando descobriu o Salada, foi tipo assim, o negócio foi só furtar coisa, ou tinha, ele tem um seguro de vida muito... Teve alguma coisa assim ou não? O que acontece? Essa parte... Ou foi só passar Essa parte vai para a investigação. Tá, entendi. Tá? Não é você. A gente acaba ouvindo alguma história, né? Que, vamos dizer, logo na primeira semana, a Suzane já queria saber se podia vender algum carro para fazer dinheiro. Pra quem tá chorando no velório dos pais, meu. Não, mas às vezes ela pode, como ela era menor de idade, ela não tinha dinheiro nenhum. Não, ela era maior. Ela era maior. O menor é o irmão. O irmão. Ela já era maior? Sim, senão ela não ia ser condenada a 39 anos. Ela era maior de idade. O irmão era menor. O irmão, sim. Eu jurava que ela tinha uns 17, Não, era maior. Ela tava chorando no velório dos pais, cara. Senão era... Mas ela não trabalhava. E precisava? Não. Sim, mas... Pra quê? Não, mas ela não trabalhava. Ela fazia faculdade, sim, mas ela precisava de dinheiro pra comer, pelo menos, Sim, mas no mercado, o pai que fazia tudo, perfeito, mas não pra quem mandou matar os pais, mas cara. aí eu sei, mas eu tô falando ali. No sentido de que ele vendeu, mas tinha um tio que tava... Cuidando. Lógico. Ela não tava passando fome, não tem que comer. Entendi. Tinha alguém ali dando um tutor. Tinha um tutor. O tio, tinha a avó que poderiam fornecer esse tipo de coisa. Pelo menos momentaneamente ali, naquele momento. Não sei, vamos dizer, e ela já queria vender o carro. Naquele momento. Correr. Entendi.